O livro é o de Lucas, capítulo 7, verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum. Verso 2. E o servo de um centurião, presta atenção que milagres têm etapas. O servo de um centurião, a quem estava muito estimado, estava doente quase à morte. E aí nós vamos, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E estes, chegando a Jesus, com instância que lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto? Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Versos. Foi por isso que eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se assente, meu querido, e assim que acabar de assentar, dá uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Se eu fosse colocar um tema nessa pregação hoje, eu ia falar sobre fases do milagre. Milagre tem fases, milagre tem etapas. Por que que muitas pessoas elas acabam desistindo? Você sabe que hoje as pessoas elas estão mais desistindo do que fracassando. Já ouviu falar isso? As pessoas hoje, Adriana, Deus abençoe, elas não estão fracassando, elas estão desistindo. Porque antes da colheita, antes da recompensa, antes do milagre, acharam difícil a situação. E aí acabam perdendo, então, aquilo que lhe foi prometido, aquela promessa. Outra coisa que está acontecendo muito no dia a dia, é que nós não temos a paciência da espera. Olha só, o lavrador lança a semente na terra, e a semente na terra, ela tem fases. Primeira fase da semente é a preparação da terra. Segunda fase é o plantio. Terceira fase, tem que irrigar, tem que adubar, tem que proteger. Quarta fase, tem que acompanhar, é a poda. Para que depois haja uma colheita. Então, tudo tem uma fase na nossa vida. E eu marquei aqui algumas coisas para a gente conversar sobre esse tipo de fase. Baseado neste milagre da cura do servo do centurião. Vamos tentar entender. Quem é o centurião? Um homem que cuidava de uma centúria romana. Um homem que cuidava de 100 pessoas. Ele tinha ao seu comando 100 pessoas que ele, então, ordenava e mandava fazer e desfazer. E este homem tinha um servo na casa dele, que o servia muito chegado, muito amigo dele, que ele tinha uma consideração muito grande por esse amigo. E aí esse servo ficou doente de uma enfermidade. Se você ler o livro de Mateus, você vai perceber que era uma febre muito forte, era uma doença para a morte, o moço estava para morrer. Podia ser uma doença muito pesada, muito forte. Quando eu recebo aqui, pastor Elaine, os pedidos de orações, hoje nós vemos aqui muitos pedidos de orações na igreja, que é um tumor, é um câncer, é uma doença muito pesada. Mas também, há uns 40 anos, a expectativa de vida do brasileiro era 60 anos. Se passar um pouquinho,
65. Você não via muitas pessoas idosas, ou na sua velhice, mas você via pessoas morrendo muito cedo. Hoje, no ser humano, no masculino, o que mais mata hoje, o tipo de câncer, é o câncer de próstata, que se manifesta depois dos 55 anos. Agora, lógico que a pessoa não morria de câncer de próstata, ela morria antes. Agora, as pessoas contraem o câncer da próstata a partir dos 55 anos de idade, e lógico, se manifesta com 75, 80, e as pessoas acabam morrendo. Então, a gente ouve falar muito desse tipo de doença. Câncer de mama, mesma coisa, a mulher faz o acompanhamento. E outros tipos de doença, que o Senhor tem poder. Eu ouvi a palavra hoje, aqui da pastora que falou no começo, o Senhor tem o poder de curar todas as enfermidades no santo nome de Jesus. Isaías diz assim, ele levou, fala comigo assim, ele, o Senhor, levou todas as enfermidades. Já levou, ele tem poder no céu e na terra para manifestar o seu poder. Mas essa pessoa ficou doente, não sei que tipo de doença que ele teve, só sei que ele estava morrendo. E Jesus, alguém chega em Jesus e fala assim, primeiro os anciões, amigo do centurião, olha, esse centurião, ele é romano, mas ele é muito gente boa. Você sabe que por causa dele, ele oferta para a construção da sinagoga? Você sabe que ele nos abençoa? Você sabe que ele nos trata com respeito? Então eu vim aqui como judeu interceder por ele, pelo seu servo, para que haja cura. O senhor pode curar o servo dele? E aí Jesus estava indo na casa do centurião. Só que, irmãos, você imagina Jesus, como que era a multidão atrás dele? Era alguém que tocava, era alguém que parava no caminho, era alguém que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma necessidade da multiplicação de um pão e de um peixe. Era coisas iam acontecendo no meio do caminho. E Jesus, então, o homem Jesus ia parando. E eu creio que tem muitas coisas na nossa vida que é proposital. E Deus usa circunstâncias e pessoas no propósito da sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim, o meu Deus, Ele usa pessoas e circunstâncias para que o propósito da minha vida se encaixe. Sim ou não? Sim, é assim que Deus trabalha. Olha só, vou contar um fato para você. Eu tentei comprar um terreno na igreja que eu era pastor. Os irmãos que estavam comigo lá em Peúna sabem disso. Eu tentei comprar o terreno, a igreja comprou um terreno, 2 terrenos construiu, comprou do lado, e agora tinha 3 terrenos livres, lindo, de 12 por 25, que fazia parte do nosso projeto de expansão. O Felipe lembra disso. E aí, eu fui falar com o homem. O homem falou para mim assim, não, eu não vou vender para você. Eu falei, não, mas por quê? Então o senhor não pode, pelo menos, emprestar para mim o terreno? Ele falou assim, não, também não. Mas, senhor, o terreno está cheio de mato. As mandiocas que vocês plantaram lá já virou mato. Não tem como a gente fazer um outro acordo? Ele falou, não, eu pago o imposto do senhor. Ele falou assim, não, o senhor pastor não está entendendo. Eu não vou emprestar o meu terreno e nem vender para você. Você já entendeu agora? Ficou claro? Eu falei, ficou. Coração, o sangue sobe ou não sobe? Quem aqui pode dizer assim, eu não tenho sangue de barata? Levanta a sua mão. Quem aqui é mais o tipo sanguíneo? Aqui, levanta a mão. Quem aqui se fechou você na rua, já buzina? Seja sincero, levanta a mão para ver você. Cadê? Aí, vai buzinando. Aí. Então, você é sanguíneo. O meu sangue subiu, só que aí eu fiquei quieto. Porque se ele aceitasse, eu não tinha dinheiro. Eu ia comprar fiado. Então, já que ele não quis vender nem à vista e nem emprestar, eu fui embora, Rudão. Só que nós colocamos em oração, lembra? A gente colocou em oração. A gente colocou diante de Deus. E a igreja e os irmãos conheciam o homem.
e sabia que o homem era muito rico. Era dono de fazenda. Ele era dono de plantação de cana-de-açúcar. E aí, então, todo mundo já começou a desanimar. Só que aí eu comecei a instigar a fé do nosso povo. Nós tínhamos uma manhã de oração, Valmar, de domingo, uma vez por mês de Santa Ceia. E aí eu levava aquele grupo de irmãos, nós éramos pequenos, mas a gente estava cheio de fé. E a gente ia andar no terreno. E eu chamei um dos irmãos mais humildes da igreja e falei para ele assim, você vai liderar a turma, você vai andar com o povo no terreno e vocês vão, se eu fosse do reteté, pastor, eu ia dar uns glórias, porque eu estou tudo pulando, tudo arrepiado aqui. Aí, irmãos, olha só o que aconteceu. Os irmãos andavam naquele terreno assim, jogavam óleo. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Dá o terreno para a igreja, dá o terreno para a igreja. E aí eu falei para o povo assim, todo mundo que tem muito dinheiro, não tinha internet ainda, podia falar, todo mundo que tem muito dinheiro, um dia ele vai precisar de dinheiro. E quando ele precisar de dinheiro, ele vai ter que ou vender o que tem, ou captar esse recurso. E aí comecemos a orar. Senhor, prepara para esse homem mudar, comprar mais uma fazenda. Oh, meu Deus. Mas o senhor não queria xingar ele? Eu queria. Mas eu não posso. Eu fui chamado para abençoar. Irmãos, a minha palavra tem poder de maldição e de bênção. A palavra de um profeta, nunca despreze a palavra de um profeta. Porque a palavra de um profeta, se ele invocar, e eu não quero me invocar com ninguém, se ele invocar, ele fala assim, ó, Deus coloca a mão, e Deus foi pesar a justiça na balança, e Deus põe isso na balança, pode complicar. Lembra do Eliseu? O Eliseu era careca, irmão. Ele era careca. E pelo jeito tinha um complexo de ser careca. Ele não gostava de ser careca. E aí chamaram Eliseu de calvo. Irmãos, Eliseu não gostou. Mas não foi. A calvície não foi porque Eliseu era careca que o Senhor mandou as ursas. Não. Foi porque aqueles meninos desonraram a unção que havia na vida do Eliseu. E quando desonraram a unção que havia na vida de Eliseu, Deus tomou as dores. Porque de quem que é a unção? É do Senhor na vida da pessoa. E aí eu comecei a abençoar o homem. Irmãos, a gente tem que abençoar as pessoas. A Bíblia fala assim, aqueles que te amaldiçoarem, você fala coisa boa dele. Abençoa ele. Profetiza na casa dele. E começamos a abençoar. E aí começou a acontecer as coisas. Porque aí as coisas começam a acontecer. Um dos nossos irmãos fez amizade com o homem. Fez amizade e descobriu que morava no mesmo quarteirão do homem. Olha que coisa de louco. Lá na outra cidade. Lá em Rio Claro. E aí essa amizade desse irmão com este dono de fazenda, esse irmão precisava alugar uma casa. A casa de quem, Vaguinho, que ele alugou? Do dono da fazenda. Aí ficaram mais amigos ainda. Aí o dono da fazenda falou para ele assim, olha, eu vou comprar uma fazenda maior. Não interessa de você comprar a minha casa? Ele falou assim, interessa, só que eu também não tenho dinheiro. Não, porque eu vou comprar fiado a fazenda. E eu vendo para você parcelado a casa. Aí o irmão lembrou, falou assim, olha, você sabe de que igreja que eu participo? Eu participo da igreja do Evangelho Quadrangular, que o Senhor tem 3 terrenos do lado. Eu compro a casa fiado, e quem sabe o meu pastor não pode comprar os 3 terrenos do senhor fiado também. Não tenha medo de falar, não. Deus honra a tua palavra. Marquei uma reunião domingo à tarde. Fui lá na fazenda do homem. Eu e alguns irmãos. Aí ele quis vender para mim fiado. Um terreno lá hoje custa 150 mil. Custa lá hoje, 150 mil reais. 3 terrenos, 450 mil. A igreja nossa arrecadava 20 mil por mês. No dinheiro de hoje. E eu comprei o terreno do homem em 12 pagamentos de 40. O dobro da arrecadação que a igreja tinha. Cheguei em casa, falei para a Lourdes, falei assim, Deus é da graça. E naquele dia nasceu a frase, vamos pagar com os pés nas costas. Foi na tempestade
que a frase apareceu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levei 5 anos para pagar os 12 meses. Mas pagamos. Porque você vai fazendo pendura aqui, pendura lá, pendura aqui, pendura lá. A igreja veio junto, a igreja foi crescendo naturalmente, as condições foram acontecendo. Levou 5 anos para pagar o combinado de 12. Mas quando terminou os 5 anos, a igreja já tinha comprado mais 8 terrenos, fiado também. Eu quero profetizar na sua vida, vai recebendo essa bênção. Deus tem para você o melhor dessa terra. Só que nós temos que aprender a depender dele e aprender as fases que nós estamos vivendo. Olha só, foi lá o centurião. O centurião mandou os anciões. Os anciões chegaram até Jesus. Jesus falou assim, estou indo. Demorou, aquele centurião estava meio nervoso. Você sabe, tem pessoas que gostam das coisas na hora, sim ou não? E tem gente que já acostumou a esperar. E eu vou dar uma notícia para você que gosta das coisas na hora. Comece a aprender a esperar. Porque senão o Senhor vai te fazer colocar você na sala da espera. E na sala da espera a gente tem que aprender a ter paciência. Eu já vi várias pessoas na sala da espera na Bíblia. Um deles vou dizer para você, Noé, ficou folheando revistas de náutica na sala da espera por mais de 120 anos até chegar a chuva. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem crê dá graças a Deus. Aí demorou, os anciões não deram conta. Ele mandou os amigos chegados. Falou assim, vai lá, fala com Jesus por mim. Aí os amigos foram falar com Jesus. E Jesus estava indo. Estava chegando perto da casa. Mas o centurião estava impaciente. Ele estava muito impaciente. Por que ele estava impaciente? Porque Jesus estava demorando e o rapaz estava morrendo. Irmãos, de vez em quando lá em casa, eu acelero para que a gente possa sair mais cedo. Mas a Lourdes é tranquila. Eu acelero para que saia mais cedo. Ela fala assim, eu sempre falo, eu não tenho pressa. Quem tem pressa é o relógio. Quem tem pressa é o compromisso. Aquela pessoa estava ali, nervosa, que Jesus não chegava. Mandou os amigos, sabe o que ele fez? Falou assim, eu vou lá, eu vou eu mesmo. Quando eles saem do portão da sua casa, quem que está chegando? Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, e você presta muita atenção. Jesus nunca chega atrasado. Ele não é Deus de chegar atrasado na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele não é Deus de chegar atrasado nos seus compromissos. E Ele chega na hora certa. E diz aí por aí alguns pregadores que falam assim, o Senhor não vai livrar você do problema. O Senhor não vai livrar você da fornalha, mas Ele vai livrar você no problema, na fornalha. É o Deus que entra com você na guerra para dizer para você, eu estou aqui. Você pode dar um glória a Deus? A igreja precisa ter essa fé. Nós somos a igreja. Chegou o centurião. Quando o centurião chega, Jesus fala para ele, Jesus olha, ele fica encantado e fala assim, sabe o que aconteceu? Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu não tenho condições de receber um homem de tamanha importância na minha casa. Então faz o seguinte, só diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. A espera serviu para aumentar a fé daquele homem. E aquele homem ouviu de Jesus, eu nunca vi, nem entre os meus, uma fé igual a esta. Hoje, sai desse lugar surpreendendo a Deus com a atitude da sua fé. Porque daqui a pouco pode acontecer um probleminha na sua vida ali fora. Daqui a pouco alguma coisa errada pode dar na nossa caminhada amanhã. E a gente abre a boca para reclamar, fala assim, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, o Senhor não me abençoa, o Senhor não me livra. Existe um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Alguém já leu? Já leu? John Bevere fala, Carlos, nesse livro, você que vai ler depois, ele fala assim nesse livro, que Satanás é especialista em colocar algumas iscas na nossa caminhada.
Então, ele faz você abrir os seus olhos para enxergar a bênção na vida de um irmão. Aí você vê aquele irmão sendo tão abençoado, aí você começa a ver aquele irmão ser abençoado, aquele irmão prosperando, aquele irmão acontecendo, e na sua vida só pancada, só sofrimento, só dificuldade, só dor. Aí você mordeu a isca. Você pegou a isca. Em vez de você glorificar a Deus pela vida do seu irmão, você começa a falar mal de Deus, porque a vida do seu irmão parece ser melhor que a sua. Você já está na isca, já está na isca. E quando você já está na isca, ele começa a enfraquecer a sua fé. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. Não pegue essas iscas. Não permita que a isca do inferno chegue na sua casa. Sabe por que tem muitos desigrejados? Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui tem muito. Tem muitos desigrejados porque pegaram a isca. E começaram a achar que Deus não é mais suficiente para resolver as suas queixas. Que Deus não é mais suficiente. E aí a pessoa que se esfria na fé e se afasta da fé, que está na isca, ele tem que arrumar um culpado. Sabe normalmente nas costas de quem que sobra? Do pastor. Do pastor. Mas da igreja, da denominação. Mas quando chegar lá no céu, cada um dá conta da sua vida. Ezequiel 18, a responsabilidade é pessoal. É minha, é sua, é de cada um. Você pode crer no que eu estou te dizendo. Mas aquele centurião estava com a isca da fé no coração dele. E ele falou para Jesus assim: não precisa entrar na minha casa, meu mestre. Não precisa, por favor, não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Não, de jeito nenhum. Só diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado lá na casa dele, porque eu também sou homem que tem autoridade e eu sei reconhecer a autoridade que está na sua vida. Se você dizer, vai, o meu servo vai. Se eu disser, vem, o meu servo vem. Diz uma palavra, e a hora que eu chegar em casa, o meu homem, o meu servo, o meu menino, o meu amigo, ele vai estar curado. Você pode dar um glória a Deus? E Jesus falou assim: vai então, porque o teu servo já está curado. Quando chegou em casa, encontrou o homem de pé, servindo, alegre, Mariana, abençoado. E aquele centurião era um homem comprometido. Ele perguntou assim: que horas que foi? Falou assim: tal hora, é a hora que Jesus falou que ia ser curado, e foi. Milagre tem fase. Sua vida tem fase. Olha só, olha o que a Bíblia ensina. A gente às vezes não liga uma coisa com a outra. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e recebereis. Fala comigo assim: aquele, bem forte, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. E aquele que busca, encontra. Sim ou não? Certo? 3 fases. Se bateu, não deu certo, Natália e Adriano? Ninguém abriu a porta que você bateu? Não tem problema, continua buscando. Se buscando não deu certo ainda, continua pedindo. São as fases. A sua vida tem fase. Diz a ciência que nós temos 4 fases. Ainda bem que tem 4, graças a Deus. Primeira fase é a infância. É do 0 aos 11. Aí a ciência explica que dos 12 anos até os 20, é a fase da adolescência começando a juventude. E dos 20 aos 29, é jovem. Aleluia. Já passei essas 3 fases da minha vida, e graças a Deus, um monte de gente também. E aí depois entra a fase do adulto, que vai dos 30 aos 59. É onde a maioria de nós está. Aleluia. Nós estamos aí. E aí, queira você não, queira você sim, vai chegar a fase do idoso. Já tem alguns aí chegando aos 60, sim ou não? Eu tenho um irmão que tem 45 anos, ele estava com o meu irmão mais novo. Não vou falar o nome dos meus irmãos, porque para respeito à pastora que está aqui. Mas vocês vão descobrir. Estava com outro irmão mais novo lá no banco. Quando chegou lá, os 2 entraram, os 2 são parecidos. A moça atendente falou assim para o mais velho, falou assim: ô menino, pega teu pai e leva na fila lá.
O mais velho também é sanguíneo, falou assim, a sua mãe está boa, a sua avó está tudo bem. Hoje está servindo de diácono aqui, mas chegou assim, como vai a mamãe, como vai a vovó? Dá uma olhadinha, seus filhos, isso aqui é meu irmão, isso aqui é meu irmão, você está vendo que é meu irmão? Eu estou chegando perto dessa idade aí. E já também, alguém já chegou na fila e falou assim, o senhor não quer na fila de idoso? Eu falei, não. Não. Vou ficar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui boba. Para quem já ofereceram vaga mais rápida aí pela idade, levanta a mão e você não tem idade. Já? Ninguém levanta, né? Aí entra a quarta fase da vida, que é a velhice. Idoso não é igual a velhice? Não, velhice é 75 para cima. E você sabe que descobriram por aí esses dias? Que quando o homem completar 65 anos de idade, e a mulher 60, eles estão no melhor momento de produtividade da sua vida. Fala para o seu irmão, nós vamos ainda melhorar. Nós vamos ainda melhorar. Nós vamos chegar lá ainda. Mas pode esperar. Aí 75 é a fase da velhice. Da velhice. E por isso que eu estou falando de fase, ó. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser 5, 6. Agora, como que é a fase do milagre? E eu termino. Primeira coisa, nós temos que ter um sonho. Não, gente que não sonha não vai chegar a lugar nenhum. E o sonho às vezes custa caro. Coloca para mim, Rafa, Efésios 3:20. Um sonho, a gente tem que ter um sonho. Se você não tiver um sonho, como que você vai batalhar? Olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Igreja Quadrangular, online e presencial. Olha bem para mim, você que está aí na sua casa. Presta muita atenção e você aqui. Meus queridos, Deus tem o sobrenatural dentro de nós. Põe a mão no seu coração e fala, aqui dentro mora o Senhor do universo. Irmãos, o vaso é de barro, mas a presença é poderosa que está sobre a sua vida. O vaso quebra, o vaso pode jogar no lixo amanhã, o vaso vai para a sepultura, o vaso não é nada. Eu perdi um amigo pastor, não sabia que eu falava dele, com a esposa dele, na madrugada, de sexta para sábado. E ela me liga chorando, meu marido morreu, meu pastor morreu. Eu falei para ela, irmã, a gente vai resolver amanhã cedo, então, está precisando de alguma coisa, e não sei o quê, e aquela conversa. Eu falei, ó, pastora, eu não estou ligando a pessoa com o nome, mas amanhã cedinho, no primeiro horário, eu já ligo para a senhora, cedinho já liguei para ela, não era nem 8 horas, para a gente conversar até abrir as funerárias, para a gente poder acertar o que ia ser feito. Tentamos acertar de todo jeito. Quando foi meio-dia, eu liguei para ela de novo. Ela falou assim, pastor Toninho, o hospital aqui de Araraquara deu o protocolo de Covid para o meu marido, ele não morreu de Covid, mas é uma regra aqui, porque Araraquara está muito forte o Covid de novo. Ele vai ser enterrado agora às 1h30, não vai ter velório, não vai ter exposição do caixão, vai ser dentro do saco preto. Eu falei, pastora, guarda na memória, porque agora eu já sabia com quem eu falava, eu tinha foto já. Guarda na lembrança as coisas boas que o teu marido fez, a fé que ele gerou no seu coração do seu filho, o tempo que ele se dedicou à igreja do Evangelho Quadrangular, 40 anos. Guarda isso no coração, porque o corpo, ali só está um corpo, mas o que estava dentro do corpo, que é a presença do sobrenatural do nosso Deus, já conduziu esse homem para a glória. Então, minha querida, fique em paz com essa palavra. Nós não somos nada. Mas opera um poder dentro de nós. Opera um poder dentro de você. Volta ao versículo, faz favor.
Dentro da sua vida, opera o sobrenatural de Deus. Quem crê vai dando graças a Deus aonde você está. Efésios 3:20. Vai acreditando naquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Opera um poder dentro de você. Então sonha, pensa, porque aquilo que você pensa, Deus vai fazer de forma sobrenatural. Vai dando glória a Deus. Há muitos anos, quando aquele homem não deixou nem eu limpar o terreno dele, para poder colocar carros de estacionamento, pagar o IPTU para ele e dar um aluguel para ele, eu fui para minha casa pensando assim, meu Deus, por que tem gente ruim assim? Mas eu tinha um sonho, meu sonho não era alugar, nosso sonho não era alugar o terreno, nosso sonho era comprar o terreno, e Deus já sabia disso, e Deus preparou as condições, e eu quero pedir para você, você pensa algo, Deus vai te dar dobrado, porque esse é o poder que opera na sua vida. 2, outro passo do milagre é a decisão. A decisão é séria, irmãos. Nós temos que decidir. Temos que decidir se vamos crer ou não. Todo mundo critica o Pedro que andou sobre as águas e caiu e quase morreu afogado. Mas e os 11 que ficaram dentro do barquinho? Se eu pudesse escolher estar lá, entre os 11 que ficaram lá vendo Pedro afundar e Pedro que afundou, eu queria ser Pedro. Quem aqui preferia ser Pedro ou ficar dentro do barquinho? Eu preferia ser o Pedro. Mesmo que se fosse pregação de todo mundo para cima e para baixo. Porque desviou o olho de Jesus, porque se apavorou com o vento, porque não teve fé suficiente, porque isso, mas pelo menos eu andei. Pelo menos eu confiei. Pelo menos eu fui. Se faltou confiança, mas eu tomei uma decisão. Tome a decisão, meu filho. Tome a decisão de acreditar no sobrenatural. Tome a decisão de crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. 3, é a parte mais difícil para mim. É a parte da espera. Porque a gente é ansioso, sim ou não, irmãos? Quem aqui é ansioso? A maioria que é ansioso desconta na geladeira. Quem aqui depois que janta, ainda come um pacote de pipoca, levanta a mão e tem a coragem de levantar a mão do chuveiro. Quem chupa 2, 3 laranjas. Quem come uma fruta depois que jantou. Quem se passar por perto de um torresminho ainda belisca, levanta. Eu estou vendo, ó. Pastor, aqui é a turma do torresmo, está vendo? Quem assim, depois que jantou, se foi muito cedo, 7 horas, e sobrar um McDonald's ainda belisca, deixa eu ver. Aí, ó. E quem quando acorda de madrugada vai buscar a geladeira ainda. O sangue do Cordeiro. Nós também fazemos isso. Às vezes, irmãos, a gente come assim compulsivamente porque estamos ansiosos. Esses dias eu fui fazer jejum, irmão. Jesus. E eu fiz 21 dias de jejum sem janta. Meu Pai. Senhor da glória, só fruta. Eu fui no supermercado, comprei maçã, pera, uva, melancia, melão. Comprei banana, laranja, tomate. Comprei, irmãos, achei que o mundo ia acabar. Que eu pensei assim, eu vou ter que comer umas 3 maçãs por noite, assim, né? Mas fiquei contente comigo, irmãos. Primeira semana, fui pregar em Presidente Prudente. O pastor falou para mim assim, pastor Toninho, vou te levar no melhor restaurante da cidade. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, a mulher do pastor falou assim, está reservado, pastor, lá tem uma mandioquinha. Eu falei, mandioca é raiz, posso. Lá tem uma batatinha, eu falei, posso. Tudo bem. Batatinha, mandioquinha, posso. Aí eu falei assim, pastora, eu estou de voto. Quando eu faço um voto comigo, eu quebro. Com Deus, a gente não quebra, né, irmão? Eu estou de voto. Que eu estou esperando uma promessa grande de Deus na minha vida, e eu estou fazendo uma coisa grande para Ele. Tirar o jantar para mim é muito grande, irmão. Para mim é demais da conta. Mas eu fiquei lá firme, firme.
Aí chegou a carne, irmãos. E os irmãos estavam comigo, olhavam para mim e falavam assim: pastor, estou com uma dó do senhor. Eu falei: não tenha dó não, filho. Porque quando eu estiver passando pela bênção, você não vem aquele pedaço não, porque a hora agora... Já que você não tem força para pagar preço junto com o teu pastor, coma, miserável. Mas um dia, ainda vou voltar em Presidente Prudente. E vou naquele restaurante, vou comer uns 3 bifes daquele lá, se Deus quiser. Mas olha bem para mim. A espera é complicada, gente. Esperar nem sempre é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu sei a resposta. Quantos que estão aqui estão na espera de alguma resposta? Eu vou dar uma notícia para você hoje. Pode ficar tranquilo, que ela vai chegar. É fiel quem promete. Mas o crente tem que saber pedir também, viu, gente? O crente tem que saber pedir. Comigo, Deus trata de forma diferente, sabia? Que é nosso combinado. Para mim, é 2 respostas só. Sim e não. Porque Deus sabe que eu não gosto da espera. Porque já fala, não, tá bom, acabou. Mas esses dias eu estou esperando algumas coisas. E nem sempre é fácil esperar. Mas eu quero dizer para você, dê valor à espera. Porque a espera, ela está fortalecendo você. Na espera, 2 coisas acontecem. Críticas, porque exige muita dificuldade na espera, e circunstâncias. Tem circunstâncias. Coloque para mim, 1 Pedro 16, 7. 1 Pedro 16, 7. E eu termino. E nós vamos orar. Pastor Elaine, se vocês puderem vir. Se puder cantar de novo, não sei se qual música vocês prepararam, mas essa da lágrima, tá bom? Que é um momento de oração. Olha só o que diz Abacuque, capítulo 2, verso 3. Colocou o 1 Pedro? 1 Pedro 16, 7. Perdão, Rafa, não tem, né? É 1,16, Rafa. É 1,16. 1 Pedro 1,16. E você crê nisso? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Coloca o 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está na espera, meu filho? Se porte com temor. Se porte com um coração sincero diante de Deus. Porque olha que diz Abacuque 2:3 e eu termino. Queria que os nossos pastores já viessem aqui à frente. Nós vamos orar. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu queria orar com você agora. Quantos que estão aqui hoje? Estão aqui hoje. E a sua fase é da espera e está doendo. Presta atenção na oração, já está levantando a mão, é isso aí. Está na fase da espera, mas está doendo. Está esperando, mas está doendo. Esses dias, você esperar lá em Ilhéus, num hotel 5 estrelas, é uma maravilha. Agora, você esperando o sol escaldante é diferente. Está esperando, mas está doendo. Levanta a sua mão. E você acredita, você não vai desistir. Não desista, meu filho. Eu não posso que você desista. Se coloque de pé no seu lugar, faz favor. E agora, onde você está? Saia e vem aqui para o altar. Porque hoje chegou o momento da manifestação de Deus na sua vida. Uma lágrima para Deus é uma frase. Uma lágrima para o nosso Deus é uma frase. E é o Senhor quem age. E é Deus quem opera.
Ele shanda keri shanda la suri anda labas. Ele shikili kanda la suri anda labarabas. Beribachuri shikanda labas. Hori chalaki calambas. Ele mari mari churi anda labas. Chegaram? Amém? Olhem para mim agora. Você veio de São Paulo só para participar desse culto, filho. Você vai levar com uma resposta na sua mão. É o Senhor na sua vida, viu? Olha para mim, fala comigo assim: em nome de Jesus, eu vou respeitar as fases. Tem que respeitar. Tem que respeitar, sabe por quê? Às vezes você pensa que está pronto, você não está. Você pensa que está pronto. Um amigo meu comprou um carro de 3 milhões de reais. Tem até demais. O carro, ele levou uma pessoa junto com ele para trazer o carro. O carro estava a 150 quilômetros. O rapaz que foi junto achou que ele ia deixar ele dirigir um pouquinho. Eu nem peço, filho. Ele falou assim: você já dirigiu um carro desse tamanho? Ele falou: nunca. Ele falou: senhora, que a gente acelerar esse carro, ele vai jogar as tração para tudo quanto é lado. Você não vai segurar ele. Ô, minha querida, você está bem? Você não vai conseguir segurar ele. Ele vai bater para lá, para cá, você não vai segurar. Porque ele é diferente. Não é porque ele é bom que é fácil. Ele falou assim: eu vou te explicar como que faz. Quando ele explicou, sabe o que esse amigo do amigo falou? Não pego esse volante por nada desse mundo. Porque às vezes Deus quer dar uma coisa para a gente não está pronto, a gente tem que passar pela fase. Mas agora você vai ajudar, porque você não vai desistir. Você vai saber ter um sonho, colocar o sonho diante de Deus e tomar decisões. Você vai esperar com paciência e a coisa vai acontecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Feche teus olhos. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.